Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Abba Pai. Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz a você que está aí no YouTube agora e no Facebook ao vivo. Vamos adiantar que eu tenho bastante assunto hoje. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus por essa noite, pela semana, pelo mês, pela vida, por tudo e por todas as coisas. Paulo diz que em tudo devemos dar graças a Deus. Paulo nos ensinou que a oração sempre deve ter ações de graças. O que é ações de graça? É agradecer. Obrigado, Senhor, graças te dou por isso, por aquilo. Então, toda oração, ela deve conter ações de graça. Não só petições, não só súplicas, né, mas também ações de graça. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, te glorificamos e te reconhecemos como nosso Deus e nosso Pai, Senhor dos senhores e Rei dos reis. Por isso toda a honra e toda a glória pertence a ti, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, assim seja. Manifesta a tua glória em nossas vidas e te agradecemos porque a tua graça nos basta. Manifesta a tua glória em nossas vidas e te agradecemos porque há anjos em nosso favor. Manifesta a tua glória em nossas vidas e te agradecemos porque todas as coisas colaboram para o nosso bem. Graças te damos, Senhor, que essa noite seja maravilhosa e que haja revelação da tua palavra, que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que seja revelada aos que vão me assistir e me ouvir agora, amanhã, a semana que vem, o mês que vem, no tempo de Deus. Faça chegar essa palavra aos teus eleitos, aos teus escolhidos. Revela a tua palavra para que ela não volte para o Senhor vazia e para que o meu trabalho no Senhor não seja em vão. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo, porque eu sei que o Senhor é bom, o Senhor sempre me ouve e é poderoso para fazer além daquilo que eu te peço e pensamos segundo o seu poder que opera em nós. Eu sei, Senhor, que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Alcance, Senhor, aqueles que não foram alcançados ainda com a revelação e o entendimento da graça e do apostolado. E isso para a tua glória. Oramos, profetizamos, intercedemos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Pode se assentar, abençoados, em nome de Jesus. Glória a Deus por cada um que está aqui em Santo André hoje. E glória a Deus por você no nosso site, graçaapostolado.com. Glória a Deus a você que me ouve na rádio mgaonline.com. Graça e paz a você que me ouve e me assiste pelos grupos WhatsApp. A você que está aí agora no Facebook ao vivo, no YouTube ao vivo. Graça e paz a todos vocês. Hoje é a segunda parte do tema muito importante que eu comecei a semana passada. O tema, como será a ressurreição? Entendendo 1 Coríntios 15. Pode abrir a sua Bíblia, que esse é o nosso texto central. Hoje é a segunda parte. Como será a ressurreição? Como será? Uma reguladinha no som. Pronto. Como será a ressurreição? Hoje é a segunda parte, continuando em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios 15, versículo 21 em diante. 1 Coríntios 15, verso 21. O tema, como será a ressurreição? Segunda parte. Bíblia, papel e caneta. Está aqui a Bíblia, papel, caneta, para fazer as anotações. Coríntios 15, 21, continuando. Pois assim como a morte veio por um homem, Paulo está fazendo um paralelo, né? Porque a verdade de Deus é paralela. Coríntios 15, 21, pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Paulo está dizendo, ó, através de Adão aconteceu isso, através de Cristo aconteceu isso. Coríntios 15, 22, pois assim como todos morrem em Adão,
assim também todos serão vivificados em Cristo. Está claro o paralelo que ele faz, a comparação de Adão e Cristo, né? Coríntios 15, 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Vê que Paulo fala da vinda. Por quê? A ressurreição está associada à vinda do Senhor. Diga comigo, a ressurreição está associada à vinda do Senhor. Coríntios 15, verso 24. Então virá o fim. Quando virá o fim? Coríntios 15, 23. Segundo essa ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Então virá o fim. Quando Paulo fala na sua vinda no verso 23, está associado ou relacionado, ou tem texto paralelo, ou ainda referência bíblica, 1 Tessalonicenses 4, 14 a 16. No verso 23, coloca o dedo em Coríntios 14, 23, do lado da vinda, por isso Bíblia, papel e caneta, do lado da vinda, escreva aí, ó, 1 Tessalonicenses 4, 14 a 16. Faça essa anotação na sua Bíblia, tá? Você pode anotar aqui, ó, do lado do verso 23, ó, cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Do lado da vinda, escreva aí com a caneta, 1 Tessalonicenses 4, do 14 ao 16. Então virá o fim. Por que virá o fim? Vamos fazer um resumo breve? Abre em Tessalonicenses 4 e deixa o 1 Coríntios 15 aberto. Isso aqui é só para mim entrar no meu assunto de hoje, tá? Só para eu entrar no meu assunto de hoje. Abre em Tessalonicenses 4 e deixa o 1 Coríntios 15 aberto, só para você ver como que as coisas se encaixam. Lembrando que quando Paulo fala aos Tessalonicenses e também fala aos Coríntios, é uma palavra só, porque a igreja é uma só. Tá claro? Então, quando Paulo disse em Efésios 2,8 aos Efésios, pela graça sois salvos, isso é a mesma coisa que ele fala para os romanos, para os coríntios, para os gálatas, para os colossenses. Amém? Tá claro? Porque se ele fosse repetir tudo que ele falou, que tamanho que ia ser? Aí não ia ser só 14 cartas. Então, aos Efésios ele diz, pela graça sois salvos. Provavelmente, ele também disse isso aos romanos. Num dia lá, né? Num culto, numa ministração. Provavelmente ele também disse aos Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Filipenses. O senhor acha que ele só disse que os Efésios eram salvos pela graça? E os Colossenses não eram salvos pela graça? Tem lógica uma coisa dessa? Você acha que ele só disse para os romanos que eles foram batizados em Cristo? Mas aos Filipenses não eram batizados em Cristo? Então, como que se entende o apostolado? O apostolado é um só, é uma palavra só, porque a igreja é uma só. Então, não procure pelo em ovo. Tipo assim, mas Paulo não falou isso aos Tessalonicenses, mas falou aos Efésios. E a palavra é uma só para todos. Tá claro? Então, o apostolado, é bom que você escreva isso, o apostolado ele é um só. Não precisa Paulo repetir várias vezes. O apostolado é um só. O que ele falou para os Efésios, claro que falou que é para os romanos, claro que é para os colossenses, claro que é para os filipenses, claro que é para nós, porque o apostolado é um só para todos. Está claro? Então, olha só, o Coríntios 15, 24, diz assim, ó, depois da vinda do verso 23, 24, então virá o fim. Por que Paulo disse virá o fim? Diga comigo, porque a ressurreição está associada à vinda do Senhor. Olha lá o Tessalonicenses 4, verso 16. Primeiro, e deixa o Coríntios 15 aberto, nós estamos lendo um texto paralelo. 1 Tessalonicenses 4, 16. O mesmo Paulo, e a igreja é uma só. Tessalonicenses 4,16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Essa é a primeira fase, ou a primeira etapa. Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles. Eles quem? Verso 16. Os que morreram em Cristo. Está claro? 17. Depois os que ficarmos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre
com o Senhor. Então, em 1 Tessalonicenses 4,17, Paulo disse, estaremos para sempre com o Senhor. Em outras palavras, 1 Coríntios 15, 24, então virá o fim. Quem entendeu, dá um sinal. Ficou claro? Ficou claro que o entendimento, ele se junta às palavras? Está claro? Coríntios 15, 24, então virá o fim. Mas vai vir o fim quando? Verso 23, na sua vinda. O que vai acontecer na sua vinda? Aí Paulo não falou para os coríntios, falou para os tessalonicenses. Mas a palavra é uma só, porque a igreja é uma só. Então, Coríntios 15, 23, na sua vinda. 24, então virá o fim. Como assim o fim? Aí Paulo explicou no Tessalonicenses. Verso 16, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Os que estiverem vivos serão arrebatados. Né? E ambos, os que morreram em Cristo e os que forem arrebatados, estarão no encontro ou ao encontro do Senhor. Para sempre. Esse para sempre seria a mesma coisa do Coríntios 15, 24. Então veio o fim. Ficou claro para vocês? Então volta no Coríntios, que o meu assunto está aqui. Coríntios 15, pode fechar o Tessalonicenses. 1 Coríntios 15, 24. Começando agora a segunda parte do tema. Como será a ressurreição? Uma coisa é preciso ficar clara para toda a igreja. Diga comigo, e é bom escrever, diga. A ressurreição está ligada ao arrebatamento. Está claro? Ao arrebatamento, à vinda do Senhor, a ressurreição está ligada. Porque o arrebatamento da igreja, ele está interligado à vinda. Não tem como ter arrebatamento sem ter a vinda. E não tem como ressurgir sem a vinda também. Então, o arrebatamento, a vinda, vamos começar de cima para baixo, ou de baixo para cima, mas eu vou mostrar os dois jeitos. De cima para baixo, a vinda. E então, em segundo lugar, os mortos vão ressurgir. E depois, os que estiverem vivos serão arrebatados. 1, 2, 3. Quer escrever isso? A vinda, a ressurreição e o arrebatamento. De baixo para cima, o arrebatamento, a vinda, o arrebatamento, a ressurreição e a vinda. Ficou claro? Então faz assim comigo. A vinda, a ressurreição e o arrebatamento. Quer escrever isso? Diga assim, a vinda, depois a ressurreição, depois o arrebatamento. Coríntios 15, 24, então virá o fim. Tessalonicenses 4, 17, então estaremos para sempre com o Senhor, que é a mesma coisa. Ficou claro? Quem entendeu? Ficou claro? Por isso que nós em graça, e debaixo do apostolado de Paulo, não aceitamos, não concordamos, não apoiamos a heresia que se dizem por aí alguns que Jesus já veio. Porque não encaixa escatologicamente, não encaixa. Por que não encaixa? Porque a vinda do Senhor está relacionada, diretamente está associada à ressurreição e ao arrebatamento. Como é que Jesus veio se não houve ressurreição dos mortos, que Paulo diz? Como é que Jesus veio se não houve o arrebatamento? E o terceiro, como é que Jesus veio se não estamos para sempre com o Senhor? Que é o que Paulo diz. Paulo disse, os mortos ressurgirão primeiro. Ressurgiu. E os que estiverem vivos serão arrebatados. São dois povos diferentes. Os que veio da ressurreição e os que forem arrebatados. Está entendendo aí? Esses dois vão o quê? Se encontrar com o Senhor nas nuvens. Não é o que Paulo diz? Encontrando com o Senhor, verso 17, assim estaremos para sempre com o Senhor. Acabou. Fica claro que não aconteceu ainda. Não preciso nem falar muito sobre isso. Está claro ou não está claro? Então diga mais uma vez para que eu mude de assunto. Diga, a ressurreição, o arrebatamento, está ligado diretamente à vinda do Senhor. Em outras palavras, não tem como acontecer uma coisa sem a outra, não tem como. Você está em Santo André, São Paulo. Como é que você vai chegar na Bahia, 2.500 quilômetros, se não for de avião, se não for de carro, se não for de ônibus?
ou se não for andando. Estou até apelando. 2.500 quilômetros, ou é de avião, ou é de carro, ou é de ônibus, ou é andando. Do nada não tem como se aparecer lá. Então você chegou na Bahia, e alguém vai te perguntar, como é que você veio? Não, eu apareci aqui. Como assim? Você não veio de avião? Você não veio de carro, de automóvel? Você não veio de ônibus? Você não veio andando a pé? Não. Como é que foi que aconteceu isso? Porque para se achegar na Bahia, eu estou dando um exemplo só, que é 2.500 quilômetros de São Paulo até Bahia, forçosamente está interligado a um meio de transporte. Pode ser avião, pode ser o ônibus, pode ser o carro, pode ser a pé, pode ser um jegue, pode ser uma bicicleta. Forçosamente está interligado. A ressurreição e o arrebatamento forçosamente está interligado à vinda do Senhor. Não tem, do jeito que não tem como você estar na Bahia sem pegar um avião, sem pegar um carro, sem pegar um ônibus, ou sem ir andando a pé. Não tem como você estar lá se não fizer isso. Também não tem como ter acontecido a vinda do Senhor sem ter acontecido a ressurreição dos mortos. E muito menos o arrebatamento. Porque se os mortos não ressurgiram, muito menos haverá o arrebatamento. Porque uma coisa está o quê? Interligada à outra. Tá claro? Então diga comigo assim, a ressurreição e o arrebatamento estão interligados à vinda do Senhor. É impossível, não tem como acontecer uma coisa sem a outra. Se alguém disser, os mortos já ressuscitaram. Bom, se os mortos já ressuscitaram, isso é o número 2, Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, a vinda do Senhor. Segundo, a ressurreição. Terceiro, o arrebatamento. Então, os mortos ressuscitaram. É o número 2. Como é que o morto ressuscitou e o Senhor não veio? Porque depois do 1 vem o 2. Depois da vinda vem a ressurreição. E depois do 2 vem o 3. Depois da ressurreição que vem o arrebatamento. Não é ao contrário. Dá um sinal se está claro. O Espírito Santo está mandando voltar lá. Volta em 1 Tessalonicenses 4. O Espírito Santo está mandando voltar aqui. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. O Espírito Santo está mandando voltar esse texto. Você vai ler e vai enxergar com olhos iluminados. E não vem com aquela heresia de anos 70, que aqui no MGA não cola. Por quê? Porque se esse assunto aconteceu no ano 70 da era cristã, então nós, que estamos no século 21, nem salvos pela graça somos. Como diz Efésios 2,8. Porque se tal acontecimento aconteceu com alguns, então também alguns que eram salvos pela graça. E nós não somos salvos pela graça. E nós não somos filhos. E nós não fomos reconciliados. Por quê? Se é só uma história que aconteceu há 2000 anos com pessoas ou com a igreja, se já aconteceu, então nós precisamos de uma outra Bíblia. Para que aconteça conosco também. Mas aí vai chocar com Hebreus 13:8, que diz que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Isso quer dizer o quê? Ora, se os efésios eram salvos pela graça, digam, nós também. Se os coríntios eram novas criaturas, digam, nós também. Se os efésios eram abençoados em Cristo, digam, nós também. Se os hebreus foram aperfeiçoados com uma só oferta para sempre, digam, nós também. Se Paulo disse aos Tessalonicenses que iria acontecer isso e não aconteceu com eles, então nós aguardamos também que aconteça. Pode não acontecer conosco agora, hoje, amanhã, semana que vem, mas vai ter que se cumprir, porque é a palavra de Deus. Amém? O seu dedo abençoado, em 1 Tessalonicenses 4,16, o Espírito Santo mandou ler de novo. 1 Tessalonicenses 4,16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu. Da onde? Do céu ou do metrô? Do céu. O que é descer do céu? Um avião desce da onde? O avião desce do mar? Da onde que o avião desce?
Do céu. Só estou te explicando o que é descer do céu. Porque de repente alguém não sabe o que é descer do céu. O que é descer do... Um balão desceu do céu. Uma pipa desceu do céu. Um avião desceu do céu. Digo, o Senhor descerá do céu. Não pode ser outra coisa, né? Ou é outra coisa? Não tem como ser outra coisa. Céu é céu. Descer do céu é descer do céu. O verbo está no futuro. O mesmo Senhor descerá. Tessalonicenses 4,16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu como? Com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, vírgula. Paulo foi explícito. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Para aí. Meu pai, meu avô, minha avó e tantos que eu já conheci. Já morreram em Cristo. Eles morreram em Cristo. E vocês conhecem muitos. A sua mãe morreu em Cristo. Quantos que já morreram em Cristo? Bom, eu posso perguntar, e o que a Bíblia diz? Eu posso falar, e o que Deus diz? Eu posso falar, e o que Paulo diz? Está aqui, ó. Os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Isso aqui é uma promessa. Está claro ou não está claro? É uma promessa, não foi eu que fiz a promessa. E nem Paulo fez essa promessa. Quem fez a promessa foi Jesus em João 14. Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. E se eu for, virei outra vez. Não é o que ele diz em João 14? João 14:2, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, que também em mim, na casa do meu pai há muitos morados, se não fosse assim eu teria dito, e eu vou preparar o lugar, se não fosse assim eu teria dito, e se eu for, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejam vós também. Onde ele está? No céu. Virei outra vez, para onde eu estiver, estejam vós também. Ele está no céu, eu estou na terra. Está óbvio que os que morreram em Cristo ainda não ressurgiu. Penso que dispensa comentário. Porque meu pai morreu e não ressurgiu. Meu avô morreu e não ressurgiu. Então, como crer na Bíblia da maneira certa? Diga, como está escrito. Ah, mas isso aqui Paulo falou para Paulo naqueles dias. Mas então por que eu estou lendo aqui? Eu não sou Paulo e não estou naqueles dias? Então por que eu estou lendo? Ah, ficou como história. Eu não quero saber de história, eu quero Deus na minha vida. Isso aqui não é uma aula de geografia, não é uma aula de história. Isso aqui é uma ministração profética, inspirada pelo Espírito Santo. Se não é verdade, eu não quero nem saber se não é verdade. Então por que eu estou lendo? Qual o objetivo de ler? Estou crendo em vão? E o Coríntios 15, Paulo disse, se Cristo não ressurgiu, os mortos não vão ressurgir, e é vã a vossa fé, e é vã a minha pregação. Bagunçou tudo. Quem está entendendo? Então, 1 Tessalonicenses 4,16, aqui tem uma promessa. Que enquanto não se cumpriu, não se cumpriu. Não se cumpriu, não se cumpriu. Amém? Coloque o seu dedo no verso 17. 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois nós. Bom, na letra, quem é esse nós? A primeira pessoa que está escrevendo é Paulo. Em segundo lugar, nós, Paulo e os Tessalonicenses. Só que esses Tessalonicenses, eles são a igreja. E nós somos o quê? A igreja. Então, do jeito que Paulo falou para eles, está falando para nós. Não, não é assim não. Bom, se não é assim não, então nós não somos salvos pela graça. Porque Paulo não falou para nós, falou para os Efésios. Capítulo 2, verso 8. Já bagunçou. Está me entendendo? Está entendendo o que faz uma heresia? Quem está entendendo? Não, essa palavra aqui de Tessalonicenses não é para nós não. Então, se não é para nós não, então eu não posso ler Hebreus 10, 14. Porque eu não sou hebreu, eu sou gentil. E Hebreus 10, 14 diz que com uma só oferta, Cristo nos aperfeiçoou para sempre. E aí? É para nós ou não é? Então para de falar besteira e receba o apostolado como para a igreja. O apostolado está nas 14 cartas de Paulo. Não tem esse negócio de essa palavra para eles e essa não é para nós. Isso não existe.
O apostolado é o entendimento da graça de Deus em Cristo. E o que Paulo falou para os romanos, o que Paulo falou para os coríntios, o que Paulo falou para os efésios, o que Paulo falou para os tessalonicenses, ele falou para a igreja de Cristo. E nós somos o quê? A igreja de Cristo. Se não é assim, então vai ter que arrumar uma outra Bíblia para nós, do século 21. Quem é que está entendendo? Se não é assim como eu estou falando, então uma Bíblia foi para os Tessalonicenses, há mais de 2000 anos atrás, e qual que é a Bíblia para mim que mora em Santo André? Porque eu não sou tessalonicense, eu moro em Santo André, São Paulo, Brasil. Cadê a carta de Paulo para mim? Para os Tessalonicenses teve, mas e para mim, para você, para nós? E para os japoneses? E para os argentinos? Então para de falar besteira, meu. E o pior que aquele que fala besteira é os que creem em besteira, os que creem em heresia. Tem caneta aí? A palavra é uma só para todos. A palavra é uma só para toda a igreja, independente do tempo que ela está. Não venha querer mudar o sentido do apostolado de Paulo, porque isso entra até em blasfêmia, mais que heresia, blasfêmia. Porque se essa palavra foi para os Tessalonicenses, qual que é a palavra para mim, para você, para nós? Qual que é? Porque Paulo não vai voltar aqui para escrever uma carta aos andreenses, aos paulistas, aos baianos, aos pernambucanos. Ele escreveu aos Tessalonicenses, mas aos argentinos Paulo não escreveu. Paulo escreveu aos efésios, mas aos americanos, aos ingleses, Paulo não escreveu. Então os ingleses não são salvos pela graça, como Paulo disse aos efésios? São ou não são? Então diga comigo, a palavra é uma só para todos. Diga, independente do tempo. Está claro ou não está claro? Porque se não for assim, então precisamos de uma outra Bíblia, de uma outra palavra, e de um outro Paulo, e de um outro apostolado. O que é impossível de acontecer. Porque Paulo já morreu. E ninguém pode escrever uma outra Bíblia. Está claro ou não está claro? Cuidado com as heresias, hein? Porque se isso aqui não é para nós, como é que você fala que não é para nós se você cita Hebreus 2,14 e você não é hebreu? Então está citando só o que convém, né? Porque Hebreus 2,14 diz que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Não é? Mas você não é hebreu? Você é filho de baiano? Por que você está citando Hebreus 2,14? E agora? Então tem que ter uma Bíblia para nós? Nunca vai existir isso. Tem caneta aí? Diga comigo, a palavra é uma só para todos. Diga, a graça e o apostolado já foi revelado. Está nas 14 cartas de Paulo. Diga, e não se pode interpretar. Diga, devemos crer e receber a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios. Tessalonicenses 4,17. Então, depois que os que morreram em Cristo ressurgiram, 17. Depois nós, os que ficarmos vivos. Por que os que ficarmos vivos? Claro, porque se não acontecer, nós vamos o quê? Morrer, abençoado. Ou você não sabe disso? Sobre a vinda do Senhor, é uma promessa. Se Ele não vier agora que eu estou vivo, semana que vem eu não tenho certeza se eu estou vivo. Se eu morrer, então os que morreram ressurgirão primeiro. Se eu não morrer e estiver vivo, serei arrebatado. Não é fácil entender isso? Então, verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, por que ficarmos? Porque se Jesus não voltar, nós vamos ter que passar pela morte. E eu vou ler em Coríntios 15, vou te mostrar. Você vê como que as coisas se encaixam. Tessalonicenses 4,17. Depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor aonde?
No shopping center, amém? Onde vai ser o encontro com o Senhor? Nos ares. E assim estaremos até quando com o Senhor? Para sempre. Uma pergunta eu preciso fazer. Está claro ou não está claro? Para mim está claro. E não há o que mudar nem acrescentar. Para mim está claro. Eu não sou louco de mudar a Bíblia com minhas interpretações pessoais. Por quê? Porque eu não posso mudar o apostolado. Ficou claro? Eu não posso mudar o apostolado. Nem ninguém pode mudar. Uma vez que tem gente mudando e trazendo um outro sentido. E esse outro sentido é uma heresia destruidora. Tem prejudicado muito a mente de muitos irmãos em Cristo. Confundido a mente. Isso é um perigo. Volta para o 1 Coríntios 15, que é meu assunto. O tema de hoje, como será a ressurreição? Segunda parte. Coríntios 15, versículo 24. Então virá o fim. Claro, porque, diga comigo, os que morreram em Cristo, ressurgiram, e os que estiveram vivos, foram arrebatados. Diga, ambos encontraram o Senhor nos céus. Aí você pode ler o Coríntios 15, 24. Então virá o fim. Quando, Paulo? Quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai. Quem é que vai entregar o reino a Deus, o Pai? Cristo, na sua vinda. 24. E quando houver destruído todo domínio, e toda autoridade, e todo poder. Vê que aqui há um tempo. Olhem para mim, escatologicamente. O Senhor veio, primeiro. Segundo, os que morreram em Cristo vão ressurgir. Está claro? Terceiro, os que estiverem vivos serão arrebatados. Está claro? Coríntios 15, 24. Então virá o fim. Por quê? Porque estaremos para sempre com o Senhor. Coríntios 15, 24. Quando tiverem entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído, isso quer dizer que vai acontecer, todo domínio, e toda autoridade, e todo poder. Pois convém que ele quem? Diga, Cristo. Olha na sua Bíblia, Coríntios 15, 25. Convém que ele reine até que haja, aliás, circule na sua Bíblia até. 1 Coríntios 15, verso 25. Circule, ó. Pois convém que ele reine até, circule o até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, Coríntios 15, 26. Sublinha na sua Bíblia. Sublinha aí, ó. Diga, o último inimigo. Diga isso. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é quem? O diabo. Não, porque o diabo já foi aniquilado. Quem que é o último inimigo a ser destruído? A morte. Por isso que haverá ressurreição. Por isso que haverá ressurreição. Por quê? Tem caneta aí? Ninguém tem como entrar no céu se não morrer. Paulo vai falar de transformação. Eu falei na primeira parte, hoje é a segunda. Como é que você vai entrar no céu? Como? Ah, eu quero entrar no céu. Como é que você vai entrar no céu? Vou pegar um avião, vou pegar um foguete. Não é desse céu que Paulo está falando. Céu é o terceiro céu, o paraíso, onde Jesus está, onde Deus está, onde os anjos estão, onde está Moisés, Davi, Salomão, Abraão. É lá nesse céu, o terceiro céu. Mas para você entrar nesse terceiro céu, o inimigo chamado morte tem que ser destruído. E como que ele é destruído? O ser humano morre e então o seu corpo é o quê? Transformado. Quando o corpo é transformado, na ressurreição, no arrebatamento, junto com a vinda, então sim, o inimigo é o quê? Destruído. Por quê? Porque aquele corpo que morreu, ele foi o quê? Transformado. Aí ele pode entrar no céu. Aí um bobão vai falar assim, mas como é que vai entrar no céu se o espírito já morreu e já está lá no céu? Ué,
O cara morre e fica lá morto 1 ano, 10 anos, 1 milhão de anos, sei lá. Fica morto lá. Na vinda, ele vai ressurgir, conforme diz o profeta Ezequiel. Ressurgindo, para ressurgir o corpo tem que ser o quê? Transformado, porque está morto. Lembra do vale dos ossos secos? Então, ali é revestido. Isso é um mistério da soberania e do poder de Deus. O morto vai ressuscitar com um novo corpo. Com esse novo corpo, por isso que não existe reencarnação. Por isso que a reencarnação não tem lógica. Ela é irracional. Incoerente. Por quê? Presta atenção. 1 Tessalonicenses 5:23. Todo o nosso espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Olhem para mim. Dentro de mim tem o espírito, alma e o corpo vocês estão vendo, tá? Dentro de mim tem o espírito, Romanos 7:22, chamado de homem interior. Dentro de mim tem o espírito, a alma, que é o psique, o intelecto, a razão, as emoções, e o corpo é o que você está vendo de camisa branca hoje, tá bom? Esse corpo um dia, se Jesus não voltar enquanto estiver vivo, ele vai o quê? Morrer. Esse corpo morrendo, dentro dele tem um espírito e uma alma, certo? Que vão para o Senhor. O corpo vai para o cemitério. O espírito e a alma vai para Deus. Como disse Salomão, como diz a Bíblia toda. Na ressurreição, esse corpo vai o quê? Ressurgir. Só que esse corpo tem um dono. Esse corpo tem um dono. Está vendo esse corpo aqui, ó? Esse corpo tem um dono. Ele pertence a um espírito. Por isso que a reencarnação é irracional. Por quê? O João morreu. Mas se vai reencarnando 5 vezes, então serão 5 corpos para quantos espíritos? Porque o espírito é um só. Ele reencarnou 5 vezes. O espírito é um só. Aí morre os 5. Reencarnou 5 vezes, morre os 5. Mas é um espírito só. Agora vai quebrar as pernas. Na ressurreição, de qual corpo será esse espírito? Se o espírito é um só e reencarnou 5 vezes. Agora você não tem como responder, hein? Eu não falei que a reencarnação é irracional? Ela não tem lógica? Ela é incoerente? Alô? O João é uma pessoa. Ele morreu. A doutrina herética da reencarnação diz que ele volta na Maria, que ele volta no Beltrano, no fulano. Suponha que ele voltou 5 vezes, reencarnou 5 vezes. Mas o espírito é um só. O corpo só tem um espírito. Se ele reencarnou 5 vezes, na ressurreição, de qual corpo será esse espírito? Porque o espírito vai entrar naquele corpo. Na ressurreição. Imagina a briga. É meu. Não, não, é meu. Sai desse corpo. Não, esse aqui é meu porque eu vim primeiro. Não, sai porque... Ficou claro ou não ficou claro? Não existe a reencarnação. Não existe a reencarnação. O que existe é a ressurreição. Jesus não reencarnou. Jesus ressuscitou. Ou seja, aquele que morreu é o mesmo que ressuscitou. Ele não ficou vindo várias vezes. Morreu e ressuscitou. 1 Coríntios 15. Ou 1 Tessalonicenses 4. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também será conosco. Na sua vinda, os que morreram em Cristo, diz o primeiro. Pô, eu já acabei de ler já, né? Tá claro ou não tá claro? Então, Coríntios 15, 26. A morte tem que ser o quê? Destruída. 1 Coríntios 15, verso 26. O último inimigo a ser destruído é quem? A morte. Porque como é que você vai entrar no céu se você não morrer? 27. Coríntios 15, 27. Pois, alô, para você entrar no céu se você não morrer, só se você for o quê? Arrebatado, vivo. Mas mesmo arrebatado, para entrar no céu, seu corpo vai sofrer o quê? Claro, uma transformação. Como é que esse corpo vai entrar no céu? Eu peso 80 e poucos quilos. Como é que eu vou entrar no céu com esse corpo aqui?
E se eu for com esse corpo aqui, vai ser um chulé do caramba. Um tem chulé, o outro não sei o quê. Então, por isso que Paulo diz que carne e sangue não é do reino de Deus. Tá claro? Diga, porque o reino de Deus é um reino espiritual. Tá claro? Então, morreu, vai ressurgir. Para ressurgir, o corpo tem que ser o quê? Transformado. Não morreu, Jesus voltou. Então ele será o quê? Arrebatado. Para ser arrebatado, entrar no céu, o corpo tem que ser o quê? Transformado também. Porque um morto não pode entrar porque está morto. Já faz 500 anos que ele morreu, como que ele entra no céu? Já morreu. Já desintegrou tudo. Pastor, desintegrou, já passou 500 anos, como é que... Irmão, aí é com Deus, tá? Aí é o que Ezequiel disse, no Vale dos Ossos Secos. Deus falou assim para Ezequiel, eles podem viver esses ossos aí? Deus ali estava falando sobre a ressurreição, irmão. Tá claro? O Vale dos Ossos Secos. Falando sobre ressurreição. Deus levou Ezequiel num vale de ossos, para não falar num cemitério ou num necrotério enorme. Então Ezequiel olhou aquele monte de ossos incontáveis. E Deus falou assim, podem esses ossos reviver? O Ezequiel disse, tu sabes, Senhor. Profetiza, levanta a mão, profetiza e vai reviver. Babá. Traduzindo, estava falando da ressurreição de pessoas que já morreram há 50, 100, 200, 500, 1000 anos. Isso é com Deus, o poder de Deus. Paulo diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos e pensamos. Não importa o tempo que está morto, vai ressurgir pelo poder de Deus. Então, resumindo, morto ou vivo, o corpo terá que ser o quê? Transformado. Está claro ou não está claro? Porque o morto não pode entrar no céu porque está morto. E o vivo não pode entrar porque está vivo. Então, ambos os corpos têm que ser o quê? Vamos ver isso aqui, ó. Coríntios 15, 27. Pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Quer dizer, Deus não está debaixo dos pés de Jesus, de Cristo. 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, em maiúsculo, Cristo, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, ou seja, ao Pai. Aqui entra o mistério de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Está claro? Isso aqui é um mistério. Deus fez assim, quis fazer assim. Coríntios 15, 28. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, está vendo? Seja tudo em todos. De outra maneira, olha onde Paulo entrou. Eu penso que não tem nada a ver o assunto, mas olha onde ele entrou. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Pastor, não estou nem sabendo de nada. Mano. Em graça é errado batizar nas águas. Tem gente que está se batizando pelos mortos. Você sabia disso? Você sabia que existe uma religião que se batiza pelos mortos? Quem sabia? Levanta a mão. Você não sabia? Quem é que se batiza pelos mortos? Os Mormons. Já ouviu falar dos Mormons? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias? Os Mormons. Eles se batizam pelos mortos. Como assim? Eu estou vivo, me batizei. Só que minha avó morreu em 1980 sem se batizar. Então, o domingo eu vou me batizar por ela. Tá? Aí o pastor, lá não é pastor. Aí batiza aquela pessoa de novo, que ele já foi batizado por ele. Só que agora ele está se batizando por aquele que já morreu. Que não batizou no passado. Vai vendo, hein? Isso para mim é ignorância, falta de conhecimento e revelação. Mas, no tempo de Paulo já tinha quem se batizava pelos mortos. Ah, mas João Batista disse, raça de víboras, e arrependei-os, então, minha avó morreu e não batizou, domingo que vem eu quero batizar pela minha avó, hein? Putz, meu pai morreu também e não batizou, então o cara ficar batizando pro resto da vida, né? Porque quem é que não tem alguém na família que não se batizou e que morreu sem se batizar? E a igreja católica que pagava indulgência pelos mortos? Como assim pelos mortos?
Então a pessoa, 1430, 1420, nós estamos em 2020, 1400 alguma coisa, 1500, né? O cristão ia até o sacerdote, que é o padre, né? E falava: padre, o meu tio morreu, ou minha mãe morreu o ano passado, e agora? Ah, ele está no purgatório. Nossa, pelo amor, não. Eu vou te dar algumas indulgências, você vai pagar indulgências para tirar a alma da sua mãe do purgatório, que não existe, que é uma mentira, que é uma heresia, uma grande mentira romana do catolicismo, chama-se purgatório. Uma das maiores heresias do catolicismo chama-se purgatório. Ficou claro? Então lá em 1400 alguma coisa, 1500, pagava-se indulgência, vai. Mas padre, quanto que é? Ah, você tem que... Tem até o filme de Lutero, já assistiu o Lutero? Quando você assiste o Lutero, você vê lá no filme o padre falando assim, ó: olha, quando as moedinhas baterem no fundo do gasofilácio, vai ser a hora que a alma da sua mãe está saindo do purgatório. Aí a pessoa: putz, eu vou dar 500 reais de oferta e tal. Aí quando eu colocar ali, na hora que eu colocar, minha mãe está saindo do purgatório. Uma grande mentira, né? Nunca as pessoas creem nisso, né? Não é? E como é que as pessoas também creem em fogueira santa, em corrente, em campanha? O cachorro é o mesmo, só muda a coleira. Ficou claro? O cachorro de 1400 e pouco está aqui em 2021, século 21. O cachorro é o mesmo, só mudou a coleira. A mentira é a mesma, só é outra, de uma outra maneira, mas é uma mentira também. Faz a campanha de 7 semanas, faz a corrente, a mesma mentira da indulgência, porque a campanha também tem que pagar, só não fala indulgência, e nem fala que tem que pagar. Fala assim, ó: traz o seu sacrifício. Eu não falei que o cachorro é o mesmo, só muda a coleira? Alô? Coríntios 15, vamos voltar no meu assunto, senão não termino nunca. O horário já está chegando já, está quase na hora de terminar. Coríntios 15, 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absoluta... Aí Paulo bate na mesma tecla. Se absolutamente os mortos não ressurgem, pelo amor de Deus, alô, quem é que crê que os mortos vão ressurgir? Quem crê? Quem crê que os mortos vão ressurgir? Eu vou te falar por que eu creio que os mortos vão ressurgir. Eu só tenho uma resposta e um motivo. Você também tem? Eu tenho um. Por que eu creio que os mortos vão ressurgir ou ressuscitar? Sabe por quê? Porque teve um morto que morreu e ressurgiu e ressuscitou. Jesus. Ele fez isso para nos dar exemplo do que vai acontecer com quem morrer. Alô, olhem para mim, abençoados. Jesus precisava ressuscitar? Alô, Deus precisava fazer Jesus morrer e ressuscitar? Claro que não precisava. Ele não fez os céus e a terra sem a ajuda de ninguém? Ele não podia fazer de uma outra forma? Pela graça sois salvos. Como? Pela graça. Pronto, está salvo. Ah, mas o profeta Ezequiel tinha dito que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Então teria que derramar o sangue. João 4:24. Mas Deus é espírito. Espírito não tem sangue. Hebreus 2:14. Ele participou das mesmas coisas de carne e sangue. Falou? Por quê? Ele é espírito. O que ele fez? Se revestiu em carne. Toda carne tem o quê? Sangue. Se revestiu em carne porque teria que derramar o sangue. O profeta tinha falado. Aquele Deus que é espírito se revestiu em carne. Paulo chama isso de mistério da piedade. Ele foi para Timóteo. Deus se revestiu em carne. Hebreus 2:14. Ele participou de carne e sangue. Por quê? Porque tendo sangue, ele poderia comprar, derramar, pagar o preço. Por isso que Paulo disse que fosse comprados por bom preço. Pelo sangue de Jesus. E o que ele fez? Morreu, mostrou o que ia acontecer e ressuscitou, mostrando o que vai acontecer com quem morreu, com quem crê nele.
Por isso que Jesus disse lá em João, ó, aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Por quê? Porque vai ressuscitar, irmão. Está claro ou não está claro? Vai ressurgir. Está claro? Coríntios 15, 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Coríntios 15, 29. Se absolutamente os mortos não ressurgem, por que se batizam então pelos mortos? Nem precisava, né? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu vos declaro, Paulo falando, 31, que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem, Coríntios 15, 32, Paulo falando, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveitaria isso? Se os mortos não são ressuscitados? Aí ele chutou o pau da barraca. Comamos e bebamos, pois amanhã todo mundo vai morrer igual o cachorro, igual o cavalo, igual a galinha. Não vai ressurgir mesmo? O que eu estou fazendo aqui? Mas peraí, Cristo ressurgiu. Está claro? Cristo ressurgiu, deixando o exemplo ou um grande sinal do que vai acontecer com aqueles que crê nele. Dá um sinal se está claro para você aí. Coríntios 15, agora cuidado, agora vem uma exortação de Paulo. Quem avisa, Paulo é, hein? Quem avisa, Paulo é. Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Você que cria na ressurreição, você que cria na vinda do Senhor, tá ouvindo esse homem aí, ó, herege, só falando besteira, você já começou a pensar igual ele, ó. Já desvirtuou, já mudou seu pensamento. Já está pensando em heresia também. Já está mudando a Bíblia. Você está sendo enganado, não está nem percebendo. Por quê? Paulo diz, as más companhias corrompem o bom costume. Você não tinha o costume de crer na vinda do Senhor? Agora já não está crendo mais, né? Sua mente já está confusa, né? Coríntios 15, 33. As más companhias corrompem os bons costumes. Tem até um ditado, né? Quem anda com porco, farelo come. Quem anda com herege vai ser o quê? Profeta, apóstolo? Quem anda com herege vai ser herege também, ué. Coríntios 15, 34. Voltai à sobriedade. Nossa, em outras palavras, você que está crendo nessas heresias aí, ó, Paulo está dizendo assim, vocês estão bêbados, estão drogados. Em outras palavras, é isso que ele está falando. Voltai à sobriedade. Está querendo dizer o quê? Está meio lelé da cuca, né? Não é isso? Voltai à sobriedade. Seja um crente sincero. Seja um crente temente a Deus. Ser sóbrio. Para de pensar besteira, que Jesus já voltou. Como que Jesus voltou se a igreja está aqui na terra? Ou você é o único que não sabe que na volta do Senhor a igreja será arrebatada e tirada da terra? Você é o único que não sabe disso? Mas fica ouvindo besteira? Tem caneta aí? É bom você escrever, tá? Diga comigo, na vinda do Senhor, a igreja será tirada da terra. Está claro ou não está claro? Vírgula. Por consequência, também o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só está aqui por causa de nós, os eleitos, os predestinados. Nós saindo daqui, não tem mais motivo dele estar aqui. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós saindo, ele sai também. Está claro? E se a igreja está aqui ainda, está claro que Jesus não veio. Porque a igreja está aqui. E na sua vinda a igreja será o quê? Tirada. Arrebatado literalmente significa tirado. A palavra arrebatado significa tirado ou tomado para si. O que é ser arrebatado? Tomado. É tomado, é levado embora. Não tem igual Elias, 2 Reis 2. Não tem aviso, não tem conversa. Lê 2 Reis 2. Indo Elias e Eliseu, caminhando e conversando, de repente o Elias foi arrebatado.
Ele estava conversando. O Elias e o Eliseu andando e conversando. Você viu o culto ontem? Foi um mover, foi uma maravilha. Hein? Você viu aquela irmã, o irmão João? Elias. Só caiu a capa dele. O Elias sumiu, foi embora, foi arrebatado. Aquilo é o quê, hein? Diga, um exemplo de como será o arrebatamento. Agora tem uns caras aí dizendo que Jesus voltou e a igreja está aqui ainda. Vai ler a Bíblia, irmão. Vai ler a Bíblia. Fica quietinho e mantém o temor a Deus, né? Para de falar besteira, meu. Primeiro Coríntios 15, verso 33. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade e não pequeis, pois alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Mas alguém dirá, porque tem gente que insiste, sabe? Tem gente que parece que não aprende nunca. Coloque o seu dedo no verso 35. Abençoado, eu comecei a ler, ministrar, ensinar, explicar em Coríntios 15, verso 1. Já estou na segunda parte do assunto. Já estou no verso 35. E o Paulo diz, alguém dirá, ei, Paulo, como ressurgirão os mortos? E com que corpo virão? Já preguei isso aqui, né? Já ensinei. Mas vou ensinar de novo. Perguntaram para o Paulo, ei, Paulo, no meio do culto lá na igreja, ei, Paulo, 35, como ressurgirão os mortos? É uma pergunta. E com que corpo virão? O Paulo deu no meio. Paulo, 36, insensato. Se eu pegar a versão ampliada, ele fala assim, você é burro mesmo, hein? Em outras palavras, mais ou menos um insensato, né? Coríntios 15, 36. Insensato! Paulo falando. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Ele não falou que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, para entrar no céu, se não for arrebatado, tem que morrer. Por isso que Paulo falou, você é insensato mesmo, irmão. Você não está vendo eu ensinando aqui tanto tempo? Coríntios 15, 37. E quando semeias, você não semeia o corpo que há de nascer. Para aí. Pensa numa laranja. Pensa na laranja? Quando você semeia a laranja inteira? Você pega o quê? A semente da laranja. É o que Paulo está falando. 37. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente, laranja, limão, sei lá do que. 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Ou seja, semente de laranja, abacaxi. Amém, irmãos? Semente de laranja o quê? Semente de melancia o quê? Semente de limão o quê? Então, verso 38. Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma. Você não sabe disso? Uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra a carne das aves, e outra a carne dos peixes, né? Aí o católico fala assim, na Semana Santa, que nem existe na Bíblia, na Semana Santa eu não como carne. Que peixe é pipoca, né? Salmão é pipoca, né? Vocês não têm jeito mesmo, hein? Você entendeu aí? Não tem esse negócio que não pode comer carne? Que peixe é o quê? Peixe é algodão doce, né? Esqueci. Coríntios 15, verso 39. Nem toda carne é a mesma. Uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra das aves, outra dos peixes. 40. E há corpos celestes. Você quer saber com que corpo virá? Há corpo celeste, corpo terrestre. Mas uma é a glória dos celestes, você não sabe disso? E outra a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas. Uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também. Quando Paulo fala assim também, ele está fazendo uma com
Comparação, porque a verdade é o quê? A verdade é paralela, né? Coríntios 15, verso 42. Assim também é a ressurreição dos mortos. Como assim? Semeia-se o corpo em corrupção. Olhem para mim. Aqui está um corpo em corrupção, que no cartório é conhecido como Marcos Gomes. Isso aqui é um corpo em corrupção, defeituoso, cheio de defeitos, imperfeições. Coríntios 15, 42. Semeia-se o corpo em corrupção. Eu não falei que é transformado? E é ressuscitado como? Em incorrupção. Ou seja, eu nasci cheio de defeitos e imperfeições, mas quando morrer e ressuscitar, vai vir um corpo perfeito, igual o de Jesus. Coríntios 15, 43. E pensar que tem alguns pregadores aí que pensam que o corpo do crente é igual ao do cavalo, né? Ah, não teve um aí que falou que a alma, ela não é eterna? Você quer mais heresia que essa? Não teve um aí que falou que a alma não é eterna? Morreu, acabou. O corpo vai para o cemitério, a alma para por ali mesmo e o espírito volta para Deus. Igual cavalo, igual vaca, igual galinha. Mas você não conhece a Bíblia mesmo, irmão. Pss, que vergonha, hein? O corpo é temporário. O espírito e a alma estão interligados. Interligados. Quando o corpo morre, Eclesiastes 12, o pó volte à terra como era. E o espírito e a alma voltam a Deus. O espírito, Romanos 7, 22, é o homem interior. A alma é o psique, é o entendimento, é a razão, é o sentimento. Como é, se a alma para, como é que você vai saber que é Jesus quando você chegar no céu? Se a alma não é eterna, como é que você vai saber que é o anjo Gabriel quando você chegar no céu? Porque quem tem o entendimento não é o corpo e nem o espírito, é a alma. Por isso que a alma é eterna junto com o espírito. Você saber que Deus é Deus, saber que o Senhor é Deus. Para de falar besteira, meu. MGA. A graça como ela é. E o apostolado como tem que ser. Tem até um aí me copiando. Essa frase é minha, tá? Essa revelação é minha. A graça como ela é e o apostolado como tem que ser é do MGA. Não adianta você que está em prostituição, você que está usando droga, você que vive de qualquer jeito, usar essa frase, que não adianta. Essa frase é minha. Essa frase é para quem tem uma vida irrepreensível. Para quem tem um ministério aprovado por Deus. Para quem anda como diz a graça e o apostolado. Posso ouvir um amém? Para de me copiar, hein? Para de me copiar, né? Teve um pastor aí que pegou uma apostila minha, cara de pau, né? Não tem outro adjetivo. O pastor pegou minha apostila. Pô, eu conheço minha escrita. Eu sei como que eu escrevo. O pastor pegou minha apostila, no local do endereço, ele colou em cima o endereço dele e o nome dele. Peroba nele! Pastor, pelo amor de Deus. E teve um que pegou o folheto Você Sabia. Sabe o folheto nosso? Pegou o nosso folheto Você Sabia. É patente do Ministério do Apostolado. Pegou o folheto, tirou o ministério, colocou o nome da igreja dele e o nome dele. Ele é o autor. Peroba nele. Tudo isso aí é o quê? Incapacidade espiritual. Que não é nenhum problema se o tal estiver debaixo de um apostolado. Não tem problema nenhum. Porque a igreja precisa estar debaixo do apostolado. É simples assim. É simples assim. Amém, irmãos? Salva de palmas ao Espírito Santo, que nos capacita. Vou terminar em 5 minutos no máximo. E vou continuar na terceira parte. Vou ter que fazer mais uma parte ainda para explicar outras coisas. O tema de hoje, diga comigo, como será a ressurreição? Quem já entendeu bastante coisa, não? Senão já entendeu bastante? Alô, sobre vinda, sobre ressurreição, sobre arrebatamento. Quem entendeu? Entendeu? Sobre as 3 coisas? Faz assim, ó, a vinda, ressurreição
e arrebatamento. Diga, primeiro a vinda, depois os mortos vão ressuscitar. Diga, e os vivos serão arrebatados. Não é o que está escrito? Ou eu estou mudando, inventando alguma coisa? Não é o que Paulo diz? Coríntios 15, para terminar. Coríntios 15, verso 42. Assim também é a ressurreição dos mortos. Para quem não sabe como vai ser a ressurreição, semeia-se o corpo em corrupção. Como assim semeia em corrupção? Minha mãe e meu pai fizeram um negocinho. Aí eu nasci. Semeou em corrupção. Quem entendeu? Ó, essa ficou bem clara, e não ficou claro? Semeia-se em corrupção. Ou seja, carne com carne é igual o quê? A carne. Então isso é semear em corrupção. Porque talvez você não sabe como que o corpo aparece, né? Como é que o corpo aparece? Do nada, não. Meu pai e minha mãe fizeram um negocinho, aí eu aqui. Semearam em corrupção. Coríntios 15, 42. Semeia-se o corpo em corrupção e é ressuscitado em incorrupção. Agora, teve um corpo que não teve corrupção. Essa é fácil, hein? Essa é fácil. Corpo de quem? Jesus. Então, quero saber por que o corpo dele não tinha corrupção. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus foi o único que não nasceu de carne com carne igual a carne. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Por isso o corpo dele era perfeito, pois era o próprio Deus. A ele toda a honra e glória e palmas. Fora Jesus, todos os corpos nasceram em corrupção. Ou seja, carne com carne. Por mais bonitinho que seja o seu filho, por mais linda que seja a sua filha, única, o corpo é corruptível. Ou seja, está cheio de defeitos e imperfeições. Ainda mais juntando baiano com pernambucano, aí dá aquele negócio mesmo. Junta um cearense com um espanhol, você acha que vai dar o quê? Um anjo Gabriel? Não vai nunca, né? Você quer mais ruim que polonês? Eu conheci uma velha polonesa, nossa, aquele era um satanás, a velha era braba, hein, meu? Então pega uma polonesa daquela, e pega um italiano, e pega e mistura com o espanhol, e põe um baiano no meio, põe o cearense, e chacoalha, e quando nasce vai nascer o quê? Isso é semear em corrupção. Quem é que está entendendo? Bom, mas aí semeia em corrupção. Coríntios 15, 42. Semeia-se em corrupção e é ressuscitado em incorrupção. 43. Semeia-se em ignomínia, ou seja, uma grande desonra, né? Uma prostituição, lascívia, orgia. Está semeando em ignomínia, em humilhação, né? Verso 43. E é ressuscitado em glória. Olha só, então, a prostituta fez negocinho em adultério e vendeu o corpo e aquela orgia, aquele bacanal, tudo isso aí é corrupção. Paulo falou, está semeando assim, você quer que eu faça o quê? O mundo tem essas coisas. Mas ressuscita, 43, em glória. Semeia-se em fraqueza, diga, é ressuscitado em poder. Maravilha. E para terminar, semeia-se, Coríntios 15, 44, semeia-se corpo animal. O nosso corpo é o que mesmo? Animal. Então você não está lendo aí Coríntios 15, 44. Vamos de novo, vai. Semeia-se em corpo animal. O nosso corpo é o que mesmo? Animal. Você nunca viu falar que tem o animal irracional, que é o cavalo, a vaca, e o animal racional, que seria o ser humano. Semeia-se, para terminar, Coríntios 15, 44, semeia-se corpo animal, é ressuscitado o quê? Corpo espiritual. Para quem não sabe como que vai ser na ressurreição, tá? Para quem não sabe assim, mas morreu faz 500 anos, e na vinda, você acha, teve um que falou assim, você acha que vai, ele pensa que Deus é um velho caduco, né? Faz 500 anos que morreu, Deus nem lembra mais onde está. Nossa, o osso de quem com o osso de qual? E nossa, você fala besteira, velho. Nós estamos tratando de Deus, meu, não é do seu Zé, não. Estamos falando de Deus. Alô? Está claro ou não está claro? Você precisa ver onde o ser humano chega. Teve um que falou assim, você acha, meu, faz 500 anos que morreu, faz 1000 anos que morreu, você acha, eu não acho nada. Está escrito, eu creio.
Não acho nada. É o que está escrito. Nós estamos falando de Deus que é poderoso. Em inglês, God Almighty. Deus é poderoso. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Criador dos céus, da terra, tudo que nele, o Pai. Nós estamos falando de Deus. Muda o que para Deus? Um dia, meia hora, muda o que? Jeremias 23, Deus disse: sou eu Deus apenas de perto e não também de longe. Gênesis 18, há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? O que muda para Deus quem morreu há uma semana e quem morreu há 1000 anos? Muda o quê? God is God. Deus é Deus. Palmas a Ele. Oh, vai precisar de uma outra Bíblia para nós, para a nossa geração. É, porque já faz 1000 anos que morreram, né? Muda o que para Deus? Nada. Isaías diz que Ele é Pai da eternidade. Está claro ou não está claro? Davi disse: de geração a geração, tu és Deus. Vamos terminar com Coríntios 15, 44. Semeia-se corpo animal e é ressuscitado corpo espiritual. Paulo falou: se há corpo animal, eu não quero crer que você não sabe disso, né? Se há corpo animal, 44, há também corpo espiritual. Ah, mas como que... Sempre tem um, né? Ah, mas como que é o corpo espiritual? Ah, espiritual, ué. Como é que é? Corpo espiritual, corpo espiritual. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Vamos parar aqui. Olha, deixa eu mostrar meus livros aqui rapidinho. Para quem não tem ainda, tá? Já mandei para o Rio Grande do Sul esses dias, Rio de Janeiro e para vários lugares que eu até esqueço. Se você não tem ainda, livro MGA, série Graça e Apostolado. Por que é uma série? Esse é o volume 1. Esse é o volume 2 da série Graça e Apostolado. Esse é o volume 3 da série Graça e Apostolado. E esse é o volume 4 da série Graça e Apostolado. O volume 5 está no forno, vai sair o mês que vem. Eu vou lançar ele no dia do meu aniversário, em outubro, no mês que vem. Agora, o volume 5, já tenho ele em mãos, só que o lançamento só o mês que vem. Então, se você não tem ainda o volume 1, volume 2, volume 3 e o volume 4, que é o mais recente, o volume 5 vai ser lançado no mês que vem, adquira através do nosso grupo de WhatsApp, através do Facebook, através do YouTube, no canal do YouTube tem o nosso WhatsApp. Adquirindo esses 4 livros, que você vai crescer muito em graça, tá? Você quer ver os assuntos? Ó, o volume 1, Crescendo na Graça, Reinando em Vida e A Minha Graça Te Basta. Olha o volume 2 dos assuntos. Eleitos por Deus em Cristo, Graça sobre Graça e Apostolado. Sabe o que é apostolado? Está aqui, ó, volume 2. No volume 3, A Soberania de Deus, Não Somos como Moisés, A Salvação Eterna do Cristão. São assuntos no livro 3. E no livro 4, não, inverti, né? Esse aqui é o 3, o volume 3, O Ministério da Reconciliação, Foi Ele e não nós, e o Fim da Lei. Está no volume 3, Ministério da Reconciliação, Foi Ele e não nós, e o Fim da Lei. E sim, no volume 4, A Soberania de Deus, Não Somos como Moisés e A Salvação Eterna do Cristão. Para vocês que estão aí na internet, apenas R$30, era para ser 40, apenas R$30 cada livro, não paga correio, grátis para todo o Brasil, e como se não bastasse, ainda vai ganhar grátis, vai junto, o Provérbios de MGA e o livro que está revolucionando a mente dos crentes, O Rei de Tiro. A comparação, o Rei de Tiro, Adão e Lúcifer. Uma breve analogia profética. Rei de Tiro, tá? Então, você adquire tudo isso aí, vai grátis. O Provérbios vai grátis, o Rei de Tiro, e o correio você não paga, é grátis também, tá? Pastor, você está vendendo, fazendo comércio? Não, irmão. Tudo isso aqui tem um custo.
E eu penso que você entende isso. Porque até a Bíblia tem um custo. Não existe Bíblia de graça. Isso aqui tem papel, tem edição, tem editora, tem impressão. Então, tudo tem um custo. Você me ajuda e eu te ajudo te dando... Porque isso aqui eu não posso vender, né? Eu não posso vender as revelações. Eu posso até vender um livro, um papel, mas as revelações contidas nesse livro não se pode vender. Deus me deu de graça e de graça eu dou para você. Paga só o livro, irmão. A revelação você não paga. Consegue entender isso? Eu não estou vendendo a revelação. Eu estou vendendo o livro porque tem um custo. Eu paguei X, eu tenho que repor esse X. Eu penso que você entende isso, né, irmão? Eu penso que você entende isso aí, né? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para agradecer a Deus? Então me chama no WhatsApp e eu te envio pelos correios, tá bom? Senhor, graças te dou por essa noite, pela tua igreja que tem acompanhado esse apostolado e recebido. Eu te glorifico porque tu és Deus poderoso, é quem nos dá o entendimento da tua palavra. O Senhor não permite que ela volte para o Senhor vazia. O Senhor nos revela, nos dá entendimento dela. Crescemos na graça e no conhecimento. Te agradecemos, te louvamos, te exaltamos, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. E aos que acompanham ao vivo, pelo site, pelo YouTube, pelo Facebook, graça e paz, anjos de Deus estejam em favor de vocês. Haja saúde, prosperidade, entendimento, sabedoria e que a palavra de Deus lhes seja revelada para a glória de Deus, em nome de Jesus. Graça e paz a todos vocês e até domingo em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, graça e paz.